Fala galera, vamos ou não? Professor João Batista. Hoje nós vamos ter uma aula muito bacana sobre a diferença entre texto dissertativo, texto expositivo e texto argumentativo. Muito bom, galera! Aproveite, já dê o like, compartilhe o vídeo com seus amigos, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, lives bombásticas aqui no nosso canal. Tranquilinho? Vamos lá, galerinha! Olha que bacana, hein? Que aula top que eu preparei para todos vocês, né? Pessoas que fazem concurso, que tem redação, mesmo você que aspira a um cargo em algum concurso que agora não tem redação, mas vai que lá na frente, né, filhão, você vai prestar um concurso aí que realmente tenha redação, então é muito importante. Tem Enem, vestibular, concursos em nível federal, municipal e tantos outros aí. Bom, primeira coisa que nós vamos falar, né? Qual seria a diferença entre um texto dissertativo, expositivo e argumentativo? Os candidatos, né, eles têm bastante dúvida em relação a isso e, às vezes, pelo fato de o aluno não saber a diferença, ele pode se perder em um tema, em um título, né, e até mesmo zerar uma redação. Olha que legal. Sabe este negócio de emissor, receptor, estrutura dedutiva e paralela, recursos linguísticos da exposição, elementos conectores, tópico frasal e etc. Sabe essas coisas? Filhão, pica o pé, tá? Eu não vou te dar aula sobre esses assuntos, estou arrepiando. Sabe por quê, filhão? Porque na grande maioria das vezes, se nós, enquanto educadores, começarmos a dar essa definição, tentar falar muito bonito, tentar falar muito difícil, o alunado acaba não aprendendo realmente o tópico principal, que é saber diferenciar uma redação da outra para ele produzir um texto. Então, ó, para de falar bonito. Eu não quero ficar dando elementos dedutivos, falando sobre estas coisas, não, porque o nosso assunto hoje não é sobre isso. Vamos aprender a diferença entre dissertar, texto dissertativo, texto expositivo e texto argumentativo. Vamos lá! Vamos passar para a nossa próxima tela e ver o que o professor tem para hoje. Legal. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês que, independentemente de o texto ser um texto argumentativo, dissertativo ou expositivo, ele não pode ter erros de português. Ah, mas isso, eu já sei que texto não pode ter erro de português. Filhão, talvez você nem saiba disso, sabe por quê? Porque há textos que podem ter erros de português. Ah, você pode me dar um exemplo? Posso. Se eu disser para você assim, ó, te amo, você acha que isso está certo ou está errado? Isso está certo dentro de uma linguagem coloquial, mas dentro de uma linguagem padrão está errado, porque o correto é amo-te. Tem que colocar o pronome oblíquo sempre após o verbo, a menos que tenha uma palavra que venha a atrair o pronome oblíquo, que é um assunto sobre colocação pronominal e não vamos falar sobre isso hoje. Bom, primeiro passo, os textos, né, eles não podem ter erro de português. Tranquilinho. O que seria um texto expositivo, filhão? Expositivo é um texto que não defende tese. O texto argumentativo é um texto que defende tese. Aí o dissertativo, calma lá, não me faça arrepiar. Só estou dizendo inicialmente para vocês que o expositivo, ele não defende tese e o argumentativo, ele defende tese. Tá, mas o que é defender tese? Então, vamos agora aprender o que seria defender uma tese. Observe aqui, ó.
as vacinas são substâncias biológicas introduzidas nos corpos das pessoas a fim de protegê-las de doenças. Ponto. Na prática, elas ativam o sistema imunológico, ensinando nosso organismo a reconhecer e combater vírus e bactérias em futuras infecções, né? Fecha aspas. Por que isto é um texto expositivo? Filhão, porque é um texto que apenas passou informações para você, né? Aqui não existe nenhum tipo de defesa de tese. O texto está escrito na linguagem padrão, no padrão culto da língua, sem erros de português. Mas observe o mesmo texto abaixo, né? Mesmo assim, com algumas modificações, sendo uma argumentação no sentido de defender uma tese. Vamos lá. Se eu coloco assim, a vacinação anual, ela é importante, pois os vírus modificam-se e os vírus que circulam na população em um ano não serão necessariamente os mesmos no ano seguinte. Vamos parar aqui. Professor, onde está a defesa de tese? Filhão, quando você disse que ela é importante, você está defendendo uma tese. Estou arrepiando de novo. Olha só, filhão, do texto acima, aqui não existe nenhuma parte neste texto que aqui colocou alguma expressão que você defendesse uma tese, que você expressasse a sua opinião. Agora aqui você diz que ela é importante. Se ela é importante, você está defendendo uma tese. Olha só a continuação, filhão. Vale ressaltar que a vacinação ajuda a reduzir complicações. No caso de crianças e adolescentes, os pais irresponsáveis devem cumprir o cronograma recomendado pelo Ministério da Saúde. Percebeu, filhão, que aqui há um conselho, aqui há uma solução, aqui há uma tese. Você escreve um texto sem erros de português e você se posiciona. Você diz que é importante. Você diz que os pais devem cumprir o cronograma recomendado pelo Ministério da Saúde. Defender tese é exatamente isso. É você dizer alguma coisa, você se posicionar sobre aquele assunto. E o dissertativo? Calma, filhão. Vamos, por enquanto, no expositivo e no argumentativo, para daqui a pouco eu falar para vocês sobre o texto dissertativo, beleza? Bom, já que você entendeu um pouco, vamos passar para mais um exemplo simples, tá? Bem simples aqui, para ficar mais fácil a sua compreensão e o seu aprendizado. Olha só, filhão, expositivo, tá? Vamos lá. De acordo com os dados do IBGE, em 2019, a evasão escolar dos adolescentes atingia 9,2% no Norte e no Nordeste. Filhão, observe, isto é um texto expositivo, filhão, não tem defesa de tese, apenas informações, tá certo? Agora, vamos pegar este mesmo texto, tá? Ou melhor, este mesmo assunto e vamos defender uma tese? Vamos, olha só. O sistema de ensino deve investir em políticas públicas no sentido de lutar contra a evasão escolar no país. Percebeu que aqui houve uma tese? Você disse o que deve ser feito? Percebeu que aqui só expôs um assunto, só fez uma informação sobre algum assunto? Agora, observe mais um detalhe muito interessante. Se eu pego este texto e eu faço a união e leio o seguinte, de acordo com os dados do IBGE, em 2019, a evasão escolar dos adolescentes atingia 9,2% no Norte e no Nordeste, ponto. O sistema de ensino deve investir em políticas públicas no sentido de lutar contra a evasão no país. E agora, professor, eu posso chamar isso de um texto argumentativo / expositivo? Não, filhão. Isto é um texto argumentativo, porque apesar
de ser um texto que nós podemos perceber dados estatísticos, informações, mas também é um texto que defende tese, deve investir em políticas públicas no sentido de Então, percebe, o texto argumentativo, independentemente de ele ter alguns dados estatísticos, algumas informações, ele deve ter uma defesa de tese. Tá, mas até agora você não falou sobre o dissertativo, que é o que eu mais estou querendo saber. Calma lá, olha para mim. Agora eu vou passar aqui a tela e vou falar para vocês o que significa um texto dissertativo. Olha só, que bacana. Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Ó. Texto dissertativo. Muito bem, filhão. Texto dissertativo, o que significa? Nada, filhão, nada. Pica o pé nisso. Mas picar o pé como? Sendo que isso tem caído em minhas provas. Filhão, preste atenção. Há pessoas que ficam desesperadas quando a banca pede, faça uma dissertação argumentativa, faça uma argumentação. O que é isso, filhão? Preste atenção. A redação do Enem, por exemplo, olha o que o Enem diz. O texto da redação do Enem deve... Deixa eu subir aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Olha só. O texto da redação do Enem deve ser dissertativo, argumentativo, sério. Olha só. O que as bancas ultimamente têm feito? Elas têm pegado a expressão dissertativo, argumentativo, ou dissertativo, argumentativo, ou dissertativo / argumentativo, e o candidato ele fica maluco, ele pira o cabeção, porque não sabe, é dissertativo ou é argumentativo? É dissertativo, argumentativo ou é só argumentativo? Eu tô virando monstro, professor, eu agora que não tô entendendo nada. Ô meu filho, preste atenção, isso não é nada, dissertação não é nada, é só você guardar o seguinte, observe aqui, ó. Dissertação é uma redação normal, filhão. É uma dissertação absolutamente normal. Olha só como cai os textos do Enem. Aqui, ó. O texto da redação do Enem deve ser dissertativo, não sei das quantas, argumentativo, e o candidato deve apresentar uma proposta de solução para o problema proposto. Eu já sei que ele tem que apresentar, porque dentro de uma argumentação é necessário apresentar soluções, é necessário defender uma tese. Então, para que as bancas ficam escrevendo dissertativo / argumentativo? Na grande maioria das vezes é para confundir a cabeça do candidato. Mas nós não vamos confundir mais, você está entendendo? Se a banca pedir uma dissertação, é uma redação normal, com defesa de tese. Se a banca pedir uma argumentação, é uma redação normal, com defesa de tese. Se a banca pedir dissertativo argumentativo, é uma redação normal, com defesa de tese. Mas, se a banca pedir um texto expositivo, é um texto sem defesa de tese. Muito bem. E agora, para finalizar a nossa aula de hoje, talvez o candidato esteja aí perguntando, tá, professor, mas então, cá entre nós, o que é uma dissertação? Professor, o que é dissertar? Filhão, a diferença entre dissertar e argumentar é porque argumentar você defende tese. Dissertar você não defende tese. Mas agora complicou mais. É por isso que eu estou dizendo que não é nada. É por isso que eu estou dizendo, não se preocupe com isso. Ela pediu uma dissertação, é para fazer uma redação normal. E as pessoas têm se confundido muito com isso. Então, para finalizar, tá bom? A dissertação, quando a banca quer que você não defenda a tese, ela não vai te pedir uma dissertação, ela vai te pedir uma exposição. Top, galera! Espero ter ajudado a galera aí. Muito obrigado. Se você gostou, dê o like agora, compartilhe com seus amigos, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Valeu, abraço, tchau!